E aí, pessoal, tudo bem? Bom, eu sou o professor Lucas e nessa aula nós iremos falar sobre quilombos, né? Então, essa é uma aula que está trabalhando a habilidade EM, né, do ensino médio aí, que pode ser aplicada no primeiro ou terceiro ano de Ciências Humanas e Sociais, que é a habilidade 601, que fala sobre identificar e analisar as demandas e os protagonismos políticos, sociais e culturais dos povos indígenas e das populações afrodescendentes, incluindo os quilombolas, no Brasil contemporâneo, considerando a história das Américas e o contexto de exclusão e inclusão precária desses grupos na ordem social e econômica atual, promovendo ações para a redução das desigualdades étnico-raciais no país. Então, para trabalhar essa habilidade, a gente vai falar desse tema, que são os quilombos, né? Inclusive, poderiam ser tratados outros temas e, enfim, que fariam sentido numa sequência de aulas. Então, para a gente falar sobre os quilombos, e lembrando que aqui é história, né? História a gente sempre vai discutir questões de temporalidade, ou seja, passado e presente, né? E como que essas coisas elas se dão nesses diferentes tempos. Então, para a gente começar a falar dos quilombos, os quilombos são ali organizações, comunidades que surgiram no Brasil colonial. Os quilombos eles eram feitos e organizados principalmente por escravizados africanos que fugiam, né, enfim, dos seus senhores ali das fazendas e acabavam construindo esses espaços que nós chamamos, né, de quilombos. E é interessante a gente observar que os quilombos eles são muito similares a algumas comunidades que existem na África, porque é natural que isso aconteça, né? Os escravizados africanos, quando eles fugiam das fazendas, enfim, dos espaços de trabalho, era natural que eles construíssem casas e organizassem comunidades, tal como eles faziam na África. Então é interessante a gente observar essa similaridade entre os quilombos, né, brasileiros e algumas dessas comunidades aí africanas. É, E é interessante a gente pontuar também que, por mais que fossem feitas, esses quilombos, eles fossem organizados por escravizados africanos que fugiam, nos quilombos não existiam apenas africanos ou filhos de africanos, né? É possível a gente observar, em alguns quilombos, a presença de indígenas, a presença de pessoas brancas pobres, ou seja, quando a gente analisa alguns desses quilombos coloniais, a gente consegue observar, participando desses espaços, pessoas que estavam à margem da sociedade colonial, do território brasileiro, né? Enfim, naquela época, no Brasil colônia. Então, o quilombo, ele não é apenas um espaço de resistência, mas ele também é um espaço de comunidade, né, de construção ali, de convivência entre essas pessoas que estavam à margem dessa sociedade colonial. E aí, como, né, a gente está falando em temporalidades, é importante a gente compreender que os quilombos, eles não existiam apenas, ou melhor, eles não existiram somente no Brasil colonial, eles também existiram no Brasil Império e existem até hoje, né? Hoje nós temos o que chamamos de comunidades quilombolas. É claro que essas comunidades, elas estão ligadas, né, esse processo de resistência, esse processo, né, dessa população negra, enfim, ir para esses lugares, e formar esses quilombos, e é um processo de longa duração de resistência dessas comunidades quilombolas que existem até hoje. Para a gente pensar, então, em quilombos específicos, vale a gente citar o Quilombo dos Palmares, porque foi o quilombo mais famoso, né, que a gente tem aí na história do Brasil, e também foi o maior quilombo que nós tivemos. O Quilombo dos Palmares, ele existiu ali no Brasil colônia, né, uma dessas marcas da sociedade brasileira colonial. Foi, na verdade, a unificação de diferentes quilombos que se juntaram num grande quilombo, e aí, né, por isso sua grandiosidade, eram, enfim, várias pequenas comunidades que se juntaram nessa grande comunidade. Teve como um de seus líderes o Zumbi dos Palmares, né, uma figura aí marcante no movimento negro, e, né, enfim, nas discussões raciais até hoje. O Quilombo dos Palmares, inclusive, traz alguns debates
historiográficos porque dizem que o Zumbi ele tinha escravizados, mas a real é que a gente não tem nenhuma fonte histórica que comprove, né? Algo assim. O que nós temos de fonte histórica e é comprovado é que existia de fato a presença, por exemplo, de indígenas no Quilombo dos Palmares ou brancos pobres. Por quê? A gente consegue observar isso com um trabalho arqueológico que foi feito, né, enfim, em cima ali do lugar onde ficava o Quilombo dos Palmares. E para a gente fechar a nossa aula, eu queria citar de forma rápida a questão de um quilombo que existiu na cidade de São Paulo, que é o Quilombo de Saracura, que existia ali no vale do rio Saracura, por isso Quilombo de Saracura. Foi o único quilombo que nós tivemos na cidade de São Paulo, e esse quilombo é, foi feito ali por escravizados que fugiam do mercado de escravizados que ficava na Praça da Sé, aqui em São Paulo. E aí é interessante porque o lugar onde ficava o Quilombo de Saracura hoje é o bairro do Bexiga, que é um bairro tido como um bairro italiano, mas que as suas raízes históricas são negras, né? Um espaço de resistência. E a gente tem uma questão hoje que é a construção de uma estação de metrô no Bexiga, né? A estação 14 bis, que vai passar a se chamar 14 bis Saracura, né? E a comunidade do Bexiga vem passando por um processo de pedir que seja feito um trabalho arqueológico onde está sendo feita a construção da estação de metrô. Então a gente consegue observar essas disputas raciais existindo até hoje, né? E uma comunidade ali que luta para manter a memória dos seus antepassados. Enfim, então a gente fica por aqui nessa aula. Nos vemos, né, em uma outra aula. E é isso. Tchau.